E daí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá mais para uma série de vídeos, né, que nós vamos abordar então alguns músculos do membro superior. Então, conforme o assunto é relativamente extenso, novamente vai ser uma série de dois vídeos em que no primeiro vídeo nós abordaremos os músculos do ombro, né, mais particularmente aqueles músculos então que movimentam a articulação glenomeral e os músculos do cotovelo. Sempre lembrando, pessoal, que a articulação do ombro, quando eu falo articulação do ombro aqui, a minha intenção é discutir os músculos que movimentam a articulação glenomeral, ou seja, que realizam então a flexão, a extensão, a rotação externa, a rotação interna, a abdução e a adução, além daqueles movimentos compostos, né? A circundução, a flexão horizontal e a extensão horizontal. Então, o primeiro deles, chamado de deltoide, tá? É um músculo superficial, né, que a gente consegue visualizar ele conforme demonstrado aqui anteriormente e posteriormente. Então, praticamente ele circula toda a articulação do ombro. Tradicionalmente, vocês vão ver em diversos livros de anatomia que ele é dividido em três regiões, tá? As fibras anteriores, as fibras médias e as fibras posteriores. Então, essas duas linhas pretas aqui estão tentando mais ou menos delimitar essas regiões. Então, as fibras anteriores, gente, elas saem do terço lateral da clavícula, tá? As fibras médias saem da região do acrômio e, finalmente, as fibras posteriores saem da espinha da escápula. Então, essas fibras vêm, esse músculo forma esse delta, por isso o termo novamente deltoide, para se inserir então numa região na face lateral do úmero chamado de tuberosidade deltoide. Tá? As fibras anteriores, em termos de ação agora, tá? Elas realizam a flexão da glenomeral, né? Auxiliam um pouco na rotação interna e tem um efeito importante também de realizar a flexão horizontal. As fibras médias, por sua vez, realizam somente o movimento de abdução, enquanto as fibras posteriores realizam os movimentos opostos às fibras anteriores. Então, a extensão, rotação externa e a extensão horizontal. O próximo músculo, tá? Como vocês conseguem perceber, ele está aqui iluminado e ele está destacado para que a gente consiga perceber que ele é um músculo profundo, tá? Então ele forma ali parte da axila, ok? Está ali bem profundamente na axila, chamado de córaco braquial. Por que córaco braquial? Porque córaco diz respeito ao processo coracoide da escápula, que é a sua origem, e ele vai se inserir então no úmero, né? Mais especificamente no terço médio da face medial do úmero. Então, os seus dois principais movimentos são a flexão, assim como as fibras anteriores do deltoide, né? E a adução da glenomeral. Passando então agora para um importante grupo de músculos chamados músculos do manguito rotador, que são eles o supraespinhoso, o infraespinhoso, o subescapular e o redondo menor. São todos músculos que têm como origem a escápula e eles têm como inserção o úmero. Tá? E esse termo manguito rotador vem pelas seguintes duas razões. Se nós olharmos nessa vista lateral, a gente consegue ver que esses quatro músculos formam uma espécie de manga na cabeça do úmero. Tá? Então eles ajudam então nesse processo de estabilização da articulação glenomeral. E rotador, porque além de estabilizar, alguns fazem a rotação externa e um outro faz a rotação interna. Tá? Mas vamos estudá-los mais isoladamente para ficar mais fácil a compreensão. Então o primeiro deles, tá, é o chamado supraespinhoso. Essa imagem aqui é interessante só para mostrar que também ele é um músculo profundo, né? Todos, na verdade, esses músculos que compõem o manguito rotador são músculos profundos que se localizam ali abaixo, por exemplo, do trapézio superior, do deltoide e parte também do grande dorsal, né? Então aqui está o supraespinhoso. O supraespinhoso tem esse termo porque ele sai da fossa supraespinhosa, né? Lembrando sempre que aqui é a espinha da escápula, ó. Então, acima da espinha da escápula, nós temos a fossa supraespinhal, né? Ou a fossa do supraespinhoso. Então, ele sai dessa fossa supraespinhal, passa aqui por baixo do acrômio para se inserir no tubérculo maior. Mais especificamente, na face superior do tubérculo maior. Tá? Então,
Sua principal função é, sim, estabilizar a articulação glenohumeral, né, ou seja, entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide, e também auxilia o deltoide no início do movimento de abdução. O próximo músculo, segundo, então, é o infraespinhoso, pela mesma razão, ele assume esse termo, esse nome, desculpa, porque ele está localizado na fossa infraespinhosa, tá? Então, abaixo da espinha da escápula. E ele vai se inserir também no tubérculo maior. No entanto, agora já na face média, não na face superior como o supraespinhoso se insere. Tá? E os seus movimentos aqui do infraespinhoso, então, em termos de ação, são a rotação externa, né, a extensão, a abdução horizontal e também, obviamente, ajuda na estabilização da glândula humeral. Terceiro músculo, agora o menor de todos os músculos do manguito rotador, é chamado de redondo menor. Ele tem uma forma redonda e sai aqui desta parte lateral da borda, essa parte medial, né, da borda lateral da escápula. E a sua inserção é uma inserção mais posterior, tá? Mas também é no tubérculo maior, no entanto, na face inferior. Sempre lembrando, lá em cima nós tínhamos o supraespinhoso, nesta parte nós tínhamos o tendão do infraespinhoso e aqui nós temos o tendão, então, do redondo menor. E as ações do redondo menor são exatamente as mesmas ações do infraespinhoso, né, que são a rotação externa, a extensão, a abdução horizontal e também ajuda na estabilização da articulação glenohumeral. E o último dos músculos agora do manguito rotador, e o único que se localiza anteriormente, é chamado de subscapular, porque ele sai então da fossa subscapular, ele cobre praticamente toda a fossa subscapular. E ele é um músculo que se insere anteriormente, tá? Então agora ele vai se inserir no tubérculo menor do húmero. Ok? Como ele é um músculo que se insere anteriormente, as suas funções vão ser de rotação interna, adução, extensão e, obviamente, também auxilia na estabilização da glenohumeral. Tá? Agora nós vamos falar os últimos três músculos importantes em relação à articulação glenohumeral, no entanto, eles não fazem parte do manguito rotador, tá bom? São eles. O primeiro deles é o redondo maior, que é um músculo que sai agora um pouquinho abaixo do redondo menor, que se localizava aqui, né? Ele sai nessa parte posterior do ângulo inferior da escápula e ele se insere anteriormente, gente. A gente não consegue visualizar aqui, mas a sua inserção seria mais ou menos aproximadamente nesta região aqui da frente, que é o lábio medial do sulco intertubercular. Então, como ele é um músculo anterior, as suas ações serão rotação interna, a extensão e a adução, ok? O outro músculo agora é um músculo que praticamente acho que todos já conhecem, que é chamado de peitoral maior. É um músculo também superficial e que também alguns livros aí de anatomia e de cinesiologia descrevem esse músculo como tendo duas cabeças, tá? Ou duas regiões, ainda melhor dito, tá? Que seria a região clavicular, que tem relação com a clavícula, e a região externo-costal, que obviamente tem relação com o externo e as costelas. Então, a origem do peitoral maior é a metade medial da clavícula, né, toda a face anterior do externo e as 6 primeiras cartilagens costais. A sua inserção, a gente vai conseguir enxergar melhor nesta imagem aqui. Ó. A sua inserção, então, é o lábio lateral do sulco intertubercular do húmero. Como ele também é um músculo que se insere anteriormente, as suas funções serão de rotação interna, adução e flexão horizontal. Então, lembrando sempre que este lábio lateral do sulco intertubercular é essa parte praticamente abaixo do tubérculo maior do úmero, né? Então aqui é o tubérculo maior, que é essa região um pouco mais lateral, que nós temos o tubérculo menor, e entre esses dois tubérculos nós temos o sulco intertubercular, né? Por onde passa lá a cabeça longa do bíceps para se inserir ali no tubérculo supraglenoidal da escápula. Bom, vamos agora para o último músculo,
tá? Que é um músculo extenso chamado de grande dorsal. Alguns livros de anatomia e cinesiologia também o chamam de latíssimo do dorso. Ele cobre praticamente grande parte realmente das costas, tá? E como a gente pode observar nesta imagem aqui, ele tem uma origem bem longa, extensa, né? Que são os processos espinhosos de T7 até T12, as costelas da oitava até a 12ª, toda a face tóraco-lombar, tá? E também parte da crista ilíaca. E ele vai se inserir também anteriormente, só que numa região chamada de assoalho do sulco intertubercular, ou seja, bem um pouco mais abaixo do que os músculos que eu descrevi antes. E as suas funções, como é que está bem descrito aqui, é a rotação interna, né, a rotação medial do húmero, a abdução humeral e a extensão do húmero. Ok, pessoal? Então, esses foram os músculos da articulação do ombro. No próximo vídeo, nós discutiremos os músculos do cotovelo. Um abraço e bons estudos.